Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 26 de março de 2025. O tempo está passando rápido, né? E nesse horário das 18h40, 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando capítulo 3 que fala da lei e os profetas. E hoje nós vamos estudar esse item que diz assim: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou iota, né, como alguns falam, ou um tio se omitirão da lei, sem que tudo seja cumprido. Então vamos iniciar aqui a nossa reunião. Iraci, você faz a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor? Liga teu microfone, desliga teu microfone. Ou melhor, liga. No momento em que vamos dar início aos estudos de hoje, rogamos ao Pai todo poder e bondade que nos ilumine, que nos esclareça, que nos fortaleça, para que nós possamos assimilar o estudo de hoje, que só nos traz benefícios. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Diz assim, hoje, nós estudamos semana passada o item que diz assim: porque em verdade vos digo. Eu vou só ler para a gente, né? Porque a gente vai começar embaixo, até que o céu e a terra passem. Então, ele diz assim: porque em verdade vos digo. A palavra do Cristo é sempre verdade, em toda plenitude. Mas quando ele nos diz, em verdade vos digo, vem nos chamar a atenção para o cuidado que devemos ter no cumprimento destes ensinamentos e nos mostrar a possibilidade de nos aprofundarmos ainda mais no entendimento da mensagem, visto que, à medida que evoluímos, conseguimos alcançar um pouco mais da verdade universal. Então, uma das coisas que a gente sempre aqui chama atenção é para o seguinte: o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos do Cristo, né? Já falamos isso várias vezes. Ele se divide em várias partes, sendo que o início do Sermão do Monte são as bem-aventuranças, que são 9 bem-aventuranças. Então, essas bem-aventuranças é a introdução desse conjunto dos ensinamentos do Cristo. E das bem-aventuranças, que são 9, Jesus continua a dar outros ensinamentos. Então, esses ensinamentos do Sermão da Montanha são tão importantes, mas tão importantes, que um homem que não era cristão, que era Gandhi, ele não é cristão. Assim como os judeus também não são cristãos. Hinduísta, né? Ele declara que de todos os livros religiosos do mundo, olha só o que ele diz: um homem que não é cristão, que não tem Jesus como modelo e guia. Entendeu? Por isso que a gente faz questão de chamar atenção para o que a gente está falando. Tá? Porque nós, né, ele era hindu. Então, o Gandhi era hindu, não é cristão. Nós temos Jesus como modelo e guia. Ele não. Ele não. Para eles, o grande é Buda, né? Buda. Então, mas ele diz isso, que se todos os livros religiosos desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha,
que é o conjunto dos ensinamentos do Cristo, nada de teria sido perdido. Porque tudo que o homem precisa para se tornar um homem de bem está contido no Sermão da Montanha. Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. É uma avaliação de uma pessoa que não é cristã. E ele tem essa visão que nós, cristãos, muitas vezes, não temos, não valorizamos. Daí a importância, por isso eu estou fazendo esse preâmbulo, de nós estudarmos o Sermão do Monte ou da Montanha. Daí a importância de estudar isso, porque nós estamos estudando um conjunto dos ensinos de Jesus. No Sermão da Montanha está tudo que Jesus considerou importante para a humanidade. Para o homem se tornar um homem de bem, de espírito bom, e poder buscar o seu progresso e alcançar a sua evolução. Perceberam a importância do estudo desse sermão? Então, quando Jesus diz aqui, ainda naquele porque em verdade, vez que Jesus falava assim, porque em verdade vos digo, é uma forma de chamar a atenção. Tipo assim, presta atenção agora. Ele falou, porque em verdade vos digo, vem o ensinamento. Então, ele diz aqui, né, ele nos chama a atenção para o cumprimento. Ele está nos dizer que nós precisamos colocar em prática os ensinamentos que ele nos trouxe. Porque esses ensinamentos não saíram da cabeça dele, Jesus. São ensinos de Deus. Ele é o intermediário. É Deus que está mandando esses ensinamentos para a gente. E ele é o emissário, é quem veio trazer a boa nova, as notícias de Deus para os homens. Então ele diz, o que eu estou dizendo para vocês fazerem, façam. Porque se vocês fizerem, vocês serão felizes, não sofrerão. Agora, se não fizerem, vocês terão dificuldades. Então, Jesus nos chama a atenção. Então, porque em verdade vos digo, ele vem nos chamar a atenção para o cuidado que devemos ter no cumprimento destes ensinamentos. E vai ainda nos mostrar, Jesus, a possibilidade da gente se aprofundar ainda mais no entendimento da mensagem. Por quê? Porque a cada tempo a gente compreende um pouco mais. Há 2000 anos atrás, o nosso entendimento era desse tamanhozinho. Aí ele disse, eu vou enviar o Consolador. Hoje o nosso entendimento aumentou. Mas ele diz, não se contente com o entendimento que você tem hoje. Estude, se aprofunde, porque você ainda tem muito mais a compreender sobre esses ensinamentos. E ele fala aqui, à medida que nós evoluímos, progredimos, conseguimos alcançar um pouco mais da verdade universal. A cada degrau que você sobe na escada da evolução, você vai compreender um pouco mais desses ensinamentos. E aí ele encerra dizendo, prestemos atenção, portanto, à sua fala, à fala de Jesus, por ser esta verdade que nos libertará das trevas da ignorância, né? Quando devidamente compreendida, praticada. Então, é preciso compreender, praticar.
Não é só compreender, é compreender e colocar em prática. Então, esse primeiro parágrafo, foi o parágrafo que nós encerramos a aula da semana passada, é muito importante. Poucas ainda são as pessoas que estudam o Sermão da Montanha. Poucas são. Muito poucas ainda. Mas ele é, com certeza, nem que com certeza, o que de mais importante existe na doutrina espírita. A pessoa vai dizer, mas o Sermão da Montanha não está na Bíblia? O que tem a ver com a doutrina espírita? O que é a doutrina espírita? Não é o cristianismo redivivo? É o cristianismo redivivo. A doutrina espírita é um aprofundamento dos ensinos de Jesus. Então, está tudo dentro dessa doutrina. Né? Então, agora nós vamos entrar na aula de hoje. E aí ele diz assim, isso é palavra de Jesus, tá? Porque ele colocou lá, novamente, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem nota um tio se omitirão da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, esse é o capítulo 5 de Mateus, versículo 18, tá? Então, é Jesus falando isso para a gente. Até que o céu e a terra passem, são palavras do Mestre. A preposição até, esse vocábulo é uma preposição, a palavra até, indica um limite de tempo no espaço ou nas ações. Até que a terra, o céu e a terra passem. Está mostrando um limite de tempo no espaço ou nas ações. Céu e terra aqui mostram-nos dualidade a que todos estamos submetidos em nosso processo evolutivo. Céu é quando você está na erraticidade. Terra, quando você está encarnado. Nós não vivemos essa dualidade. Estamos agora aqui encarnados na Terra. Daqui a alguns anos, vamos desencarnar, retornamos para o plano espiritual, que o pessoal chama de céu. Então, até que a preposição até indica um limite de tempo no espaço ou nas ações. Céu e terra aqui mostram-nos a dualidade a que todos estamos submetidos em nosso processo evolutivo. Representam, em termos de tempo e espaço, o tempo que vai durar, espaço, onde nos encontramos, o completar de um ciclo, um período do processo evolutivo. Enquanto não estamos, né, pegando aqui o livro dos Espíritos, enquanto nós não chegarmos, enquanto nós aqui não chegarmos à primeira ordem, que é espíritos puros, está lá na questão 112, a gente vai viver essa dualidade. Céu e terra, céu e terra, céu e terra, não é verdade? Porque o espírito puro, ele não tem necessidade de encarnar. Raríssimos encarnam. Teve um Jesus, mas é uma coisa que, né, a gente não vê espírito puro encarnando toda semana. A gente não vê espírito puro encarnando. Jesus encarnou 2000 anos atrás. Quanto tempo, vamos imaginar, quanto tempo Jesus já era espírito puro quando ele encarnou?
A gente não tem a mínima ideia, mas o Almar com certeza há muito tempo. Quanto tempo, desde a última encarnação dele, em algum lugar, até essa que é aqui na Terra? Milhões de anos. Quanto tempo vai levar novamente? Eu acho que até ele decidir um dia, bota mais alguns milhões de anos aí, se vier. Então, o espírito puro não reencarna toda hora, não. Depois que ele se torna puro, não tem razão para isso. Então, quem vive essa dualidade de céu e terra somos nós. Espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos e os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Mas no caso dos bons espíritos, esse período de encarnação vai diminuindo, né? Vai diminuindo também. Agora, os imperfeitos estão encarnando aí, ó, agora, de 200 em 200 anos, né? Mas no passado foi mais, menos tempo. No passado, talvez fosse de 50 em 50 anos. Hoje, talvez seja de 200 em 200 anos. Daqui a 200 anos, talvez seja de 500 em 500. Conforme vai evoluindo, o tempo entre uma encarnação e outra vai diminuindo também. Né? Evolui o tempo de encarnação de intervalo aumenta. Então, por isso que ele diz aqui, essa dor, esse céu e terra aqui mostra-nos a dualidade, quer dizer, duas situações, encarnada e desencarnada, céu e terra, céu e terra. É que todos nós, espíritos do planeta Terra, ainda espíritos imperfeitos de terceira ordem, talvez alguns de segunda ordem, estamos ainda submetidos em nosso processo evolutivo. Representam, em termos de tempo e espaço, o completar de um ciclo, um período do processo evolutivo. Estou em processo evolutivo, vou ter que ficar encarnando, desencarnando, desencarnando, cada vez com espaços menores, ou melhor, maiores, né? Por causa da evolução. Aí ele diz que esta dualidade está expressa em tudo que vivemos. Não é só na encarnação e desencarnação, céu e terra. Também no dia e noite, no tema dualidade aí, dia e noite, amor e ódio, luz e treva. Então, essa dualidade está presente em nossa vida em várias situações. Quer ver outra dualidade que ele nos citou aqui? Feminino e masculino. Às vezes nós encarnamos no feminino, outras vezes precisamos encarnar no masculino, porque a gente tem que aprender a forma de viver dessas duas dualidades. Então, e aí ele diz, como a definir que o superar estas divergências nos conduzirá ao grande objetivo de nossa existência, que é a integração com Deus. Tá? Então, a gente precisa viver essa dualidade, dia e noite, amor e ódio, luz e treva, masculino e feminino, para que a gente possa o quê? Superando as divergências, fazendo, né, aquela lapidação do espírito, para que um dia a gente possa chegar à primeira ordem, que é de espíritos puros, que é a grande integração com Deus, representada pela união da criação. Portanto, diz o Cláudio Fajardo, céu e terra, nesse versículo, tá? Se eu não me engano, é realmente aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho, só para a gente confirmar. Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, entre os capítulo 5, versículo 18, né? Pois em verdade vos digo, passará o céu até antes que desapareça um jota ou traça a lei. Que é versículo 18, que, né, então, quando ele, portanto, céu e terra, a gente pode botar aqui, ó, Mateus 5, 18, expressa a completude do momento.
até que o céu e a terra passem, ou seja, até que tudo se complete, até que a evolução se faça. Tá? Nem um jota ou um tio se omitirão da lei, poderão ser retirados da lei, sem que tudo seja cumprido. Neste momento, Jesus amplia o entendimento do termo lei. Ele dá a essa palavra lei uma amplitude maior. Não significa aqui simplesmente a lei antiga, a que os judeus respeitavam, código mosaico, aquele que Moisés e seus companheiros criaram e disseram que foi Deus que ditou para eles, falou para eles, né? Que os inspirou. Então, não significa aqui simplesmente a lei antiga, a que os judeus respeitavam, mas falando-nos da grande lei universal. Lei esta que regula toda a criação. Ele está falando da lei divina, tá? É lei divina. Então, quando ele diz, nem um jota ou um tio se omitirão serão retirados da lei, sem que tudo seja cumprido, ele não está falando da lei dos homens, está falando da lei divina. Então, Jesus ampliou esse entendimento de lei. O J é uma simples letra. E o tio, um pequeno sinal, né, que a gente bota lá em cima do A para fazer o on, né? Um pequeno sinal a definir a situação. A grandeza das possibilidades do alfabeto não passam de meros detalhes. Mas o Cristo nos afirma que nem um J, que seria uma simples letra no alfabeto aí de 26 letras, né? Ou um tio, um pequeno sinal gráfico, se omitiram da lei, mostrando-nos que, no que diz respeito às leis divinas, os detalhes são muito importantes. Tenta querer dizer o seguinte: você considera a letra J uma coisa sem importância? Você considera um tio uma coisa pequena sem importância? Não, 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 nada disso, né? Em respeito à lei, em relação às leis divinas, o J e o tio têm grande importância. E nada, 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 nem um pontinho final, uma vírgula, que alguém pode dizer assim, de repente eu posso escrever um texto, esqueci de botar um ponto final, tudo bem, todo mundo vai entender que a frase acabou. Não, qualquer coisinha dentro dessa lei universal é de grande importância. Nada vai ser omitido, nada vai ser retirado. Então, quando Jesus escreve, quando Deus, Jesus não, quando Deus, nos 10 mandamentos, bota assim, não matarás, ponto. Esse ponto é de suma importância. Não roubarás, ponto. Esse ponto tem um valor fantástico. Porque a gente adoraria tirar o ponto e botar a vírgula. Para dizer assim, não roubarás, vírgula, mas. Não é? Se a coisa estiver dando sopa, não roubarás, vírgula, mas se ele encher a minha paciência, eu posso dar um tiro na cara dele e alegar que eu dou um tiro na cara dele porque ele encheu a minha paciência. Nós gostaríamos de botar essa vírgula para poder justificarmos o nosso comportamento equivocado. Né? Não cometerás adultério. Ponto. Mas eu digo assim, não, mas, ó, eu boto uma vírgula e digo, mas eu precisei mudar um pouquinho esse documento aqui. Tipo assim, antigamente, eu digo isso que da minha família teve esses casos. A pessoa era registrada. Ah, você nasceu em 1935, por exemplo. Aí a pessoa ia para a cidade, precisava trabalhar. O que faziam as pessoas? Adulteravam a data de nascimento.
Minha sogra fez isso, minha mãe fez isso. Colocava uma data de nascimento mais velha para poder ter idade para trabalhar. Acontecia isso. Era muito comum antigamente. Às vezes, outro dia, conversando com a minha sogra, aí eu falei para ela, a senhora está com 94 anos, tem 92. Não é, mas a sua certidão de nascimento aqui. Não, não. É que antigamente a gente fazia isso. A gente mudava a data de nascimento. Era muito comum, para poder arrumar emprego, ou então para. Alguma coisa. E os estudantes? O que, que a gente fazia antigamente, quando a gente era. No meu tempo, eu estou com 60, vou fazer 67 anos, no sábado. O que, que a gente fazia quando tinha 12, 13, 14 anos? A gente pegava a carteirinha, lembra? Carteirinha de estudante, para entrar no cinema, essas coisas. A gente pegava o cotonete, molhava no álcool, não me lembro bem, aí ia lá, manchava, por exemplo, a pessoa nasceu em 58, aí manchava o 8 e botava 56, 55. A maioria dos estudantes fazia isso, para poder entrar no cinema, para poder ver filme de 18 anos. Tinha 14, 15. Aí passava aqueles filmes. Antigamente, você proibido para menores de 18 anos. Para entrar no clube, que era no clube, só podia entrar maior de 18 anos. Aí a gente que era menor, que iria para o clube, que ia ao cinema, só podia entrar com a carteirinha de estudante. Aí a gente, o componente apagava, adulterava a data de nascimento para poder entrar no cinema e entrar no clube. O que é isso? Adultério. Então, a pessoa diz assim, mas eu adulterei a data do meu documento porque eu queria entrar no baile, eu queria entrar no clube, eu queria entrar no cinema. É adultério. Não é adultério, ponto. Mas a gente quer tirar o ponto e botar vírgula. Para fazer o nosso jeito. Entendeu? Não tem o pessoal que anda de moto por aí ou de carro e bota fita preta nos números da placa dos carros, das motos? Oi? Né? A pessoa faz isso. Pega e o policial tem dificuldade de ver, não vê o número direito. Tem um monte de moto que anda por aí com a placa adulterada. Mas na lei está escrito: não cometerás adultério, ponto. Entendeu? Então, esse ponto tem um valor incrível. Então, Jesus diz: nada será retirado da lei. Você pode até tentar tirar, mas terá que responder por isso. Então, essa é a lei divina. O que está ali, estará ali para a eternidade. Né? Então, ele diz aqui, né? Ao dizer que nem um jota ou um tio se omitirão da lei, o Cristo nos alerta a necessidade de nos pautarmos sempre por uma conduta reta. Então, ele está querendo dizer isso: olha, não tentem alterar a lei para adequá-la ao seu modo de viver, à sua vontade. Não adianta. Foi o que a esposa do imperador Constantino tentou fazer quando, num concílio daquele lá do ano 300 e qualquer coisa, depois de Cristo, foram fazer a votação da reencarnação. Se a reencarnação ia continuar, né, sendo reconhecida pela religião, pelo governo. Ela, como tinha medo da tal da reencarnação, porque ela era uma rainha e não queria correr o risco de aceitar a ideia de, na próxima encarnação, reencarnar como uma empregada, uma escrava, ela fez pressão para que eles cortassem a reencarnação.
E aí a reencarnação saiu da igreja, saiu da lei. Tipo assim, assina aqui um documento, a partir de hoje não tem mais reencarnação. Então, ela pressionou. Agora eu pergunto, aconteceu o que ela queria? Claro que não. Mesmo ela fazendo toda aquela pressão e pagando muito dinheiro por isso, ficou só no documento. Porque a reencarnação continuou a existir. Quando ela morreu, ela teve que reencarnar, mesmo estando o documento lá dizendo que não tinha uma reencarnação, né? Então, além de Deus, aí ele diz isso, né? Valorizando as mínimas ações, nada se omitirá. Então, se você pautar a tua vida observando tudo que é certo e procurando colocar em prática tudo que é certo, nada será obtido da lei. Porque você está fazendo hoje tudo que se diz que é o correto a fazer. Tudo que a lei do Senhor indica fazer. É o que está nos 10 mandamentos. Você respeita, adora a Deus, respeita a Deus acima de tudo. Você adora a Deus e só a Deus, não adora nenhum outro Deus? Não. Então você está certo. Você ama e respeita seus pais, são os espíritos que te deram oportunidade de reencarnar. É nesse sentido, entendeu? Amar, porque às vezes a pessoa diz assim, poxa, o Novo Testamento, dos 10 mandamentos, diz assim, isso é uma coisa que a gente tem que analisar bem. Está aqui, ó. E, onde ele fala aqui, quarto mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quarto mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aí a criatura diz assim, minha mãe, quando eu nasci, me jogou num valão. Ela nem me colocou num saquinho, numa bolsinha, na porta de alguém. Ela não me colocou. E se ela me colocasse na porta de alguém, a pessoa, quando abrisse a porta, ia encontrar uma criança. Não querendo ficar com a criança, chama a polícia e entrega a criança, não é assim? Mas tem umas que fazem o quê? Bota dentro de um saco, amarra a boca do saco, joga na lixeira do valão ou do rio. De vez em quando a gente vê uma história dessa, de um cachorro que estava mexendo na lixeira, e aí a criança se mexeu, criança às vezes com cordão umbilical ainda. A criança começou a se mexer, o cachorro começou a latir, alguém veio, o que esse cachorro está latindo? Encontra a criança. Já não cansamos de ver isso? Criança dentro de cesta de lixo, criança jogado, quando não mata. Vamos dizer daquelas que não mataram. Quantos já. Isso quase toda semana tem um caso, não é assim? Ó? Ou então tem aquele pai que a criança nasceu, ele abandonou, não quis nem saber. Esse filho não é meu. Ou então a gente já cansou de ver isso também, infelizmente é um horror, praticou abuso sexual em bebê. Também tem casos. Em crianças de 1 ano, 6 meses. É um psicopata. Um psicopata. Aí o indivíduo pega esse quarto mandamento e diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Peraí. Eu vou honrar aquela mulher que, quando eu nasci, me botou dentro do saco e jogou dentro da lixeira, e eu só escapei porque o cachorro ouviu o meu choro, latiu alguém, e o rapaz estava com lurbe, foi lá e me tirou. O que a gente vai pensar disso? O primeiro pensamento dele, você vai poder dizer, não, você tem que honrar essa mulher, é sua mãe. Ele, praticamente, me jogou no lixo. Agora, vamos pensar de outra forma.
Quem é esta mulher que botou você, quando você nasceu, num saco e jogou no lixo? É o espírito. Ela não te abortou. Ela não interrompeu a sua oportunidade de progresso. Ela não. Você nasceu. Ela não te quis, te jogou no lixo. Alguém te pegou e te salvou. Preste atenção. Você conseguiu a grande oportunidade de estar aqui reencarnado através dela. Porque tem espíritos lá no plano espiritual que estão aguardando a oportunidade de uma reencarnação, ó, há muito e muito tempo. Porque lá, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, as famílias tinham 6, 7, 8, 10, 12 filhos, não é assim? Ó. Tinha um monte. Hoje, dois, quem tem uma situação mais ou menos melhorzinha, é um, dois e para por aí. Não é assim? Nasce aquela tonelada de criança, normalmente aonde? Em situações de vulnerabilidade financeira. Pessoas mais carentes, não é assim que tem? Quatro, cinco. Você já viu a pessoa que tem uma boa situação financeira, que tem uma situação remediada, está tendo 5 filhos assim à vontade? Não. É um dois e para por aí, um dois e para por aí. Com isso, as portas para a reencarnação se reduziram, diminuíam. Porque antes de uma família pobre ou rica, é normal ter 8, 9 filhos. Bezerra de Medeiros, tudo bem, ele não era rico, mas ele era um médico. Ele teve, se não me engano, uns 8 ou 9 filhos. Jesus Gonçalves também teve um monte de filhos. E várias outras pessoas. Fazendeiros, pessoas ricas, aqueles fazendeiros ricos tinham um monte de filhos, a mulher tinha 12, né? Era aquela filharada danada. Hoje, ó, as portas de. Então, quando o espírito consegue a chance de reencarnar, do jeito que anda a situação hoje, né? Já tem garota de 18 anos aí fazendo cirurgia para não ter filho. Eu outro dia estava aí, a menina de 20 anos. Eu não quero ter filho, não. Fui lá, mandei arrancar tudo, que eu não quero ter filho. Fala, Márcia. Então, Rose, hoje eu vejo um crescimento muito grande das meninas de 13, 15 anos, tudo grávidas. Isso é o quê? Uma situação mais complicada financeiramente. Mais difícil. Porque quando é filho de gente que tem dinheiro, e a criança, a jovem engravida, a mamãe dá um jeitinho, não dá, muitas vezes? Ah, dá. Não é? Leva numa clínica. Isso acontece mais em comunidades. Agora, na comunidade, filho, vai tendo, vai tendo. E aí aquela criança nasce numa situação difícil, de carência. Mas os ricos, muitas vezes, evita, dá um jeito, que é errado, mas dá o jeito dele. Então as portas da reencarnação vão diminuindo, as oportunidades vão diminuindo. Por isso que o pessoal diz assim, ó, aproveita essa reencarnação agora, porque a próxima tu não sabe quando virá. Faz tudo o que você puder hoje. Porque tu não sabe quando terá uma nova oportunidade. E a gente sabe que a gente precisa encarar muitas vezes ainda. Então, quando ele diz honra teu pai e tua mãe, ele está dizendo o seguinte: esse espírito que deu a você a unidade de reencarnar, não importa o que ele fez com você quando você nasceu. Agradece a ele. Porque não é porque você foi jogado numa lixeira ou abandonado numa calçada que você vai ser infeliz. Entendeu? Quantos espíritos tiveram
uma infância difícil e se tornaram, um deles, bem conhecido nosso, Haroldo Dutra Dias. O Haroldo Dutra Dias, até os 9 anos, foi que viveu saindo de orfanato em orfanato, de lá em lá. Ele já contou essa história, estou falando porque ele contou essa história. A mãe dele era uma moça do interior, eu não sei se é de Minas ou da Bahia, da roça mesmo, analfabeta. Aí ela é levada por um parente para trabalhar numa família, na casa de uma família que tinha muito dinheiro. Entendeu? Então ela chega lá, uma menina analfabeta, para trabalhar numa casa de família rica. Muito comum, não é isso? Traz lá do interior. O que aconteceu? Ela engravidou do filho da patroa. Que a patroa fez quando ela engravidou? Pegou o filho e mandou estudar na Europa, porque era família de dinheiro. Mandou para a Europa. E pegou ela e devolveu para a roça, com barrigão. Ele nasceu na roça, a mãe não tinha as mínimas condições para criar, nem a avó. Ele foi para onde? Orfanato. Aí ficava num. Aí tiravam dali e mandavam para uma família. A família ficava com ele assim, devolvia. Aí ele era mandado para outra família. Ficava um tempo, devolvia. Somente quando ele tinha 10 anos, 10 anos, e o pai, ó, e a família do pai, ó, eu queria saber. Claro, mandaram o rapaz lá para a Europa. Quando ele tinha 10 anos, que a mãe dele conseguiu se empregar, arrumar uma casinha e tirar ele do orfanato e trazer para morar com ela. Aos 10 anos. Hoje, ele é um juiz. Além de ser juiz, é formado em psicologia também. É o Haroldo Dutra Dias, um tribuno da doutrina espírita. E só mais tarde, quando ele já estava numa boa situação, né, estudos, é que a família do pai se aproximou dele. Porque quem bancou tudo foi a mãe com o emprego dela de empregada doméstica, limpeza. E ele conta uma história interessante. E um dia ele chegou em casa, já palestrante espírita, né? Que a mãe dele sonhava em ser escritora. Mas mal sabia ela escrever. Então, um dia ele chegou em casa com os 4, 5 livros que ele tinha escrito da editora. Ela olhou para ele e disse assim: Ah, eu queria tanto ter sido escritor e poder escrever esses livros. Ele abraçou a mãe e disse assim: Mãe, esses livros estão aí, só existem porque você me deu a oportunidade da vida e me fez estudar para que eu possa hoje ser, além de um juiz, um escritor. Entendeu? Então, não é porque você nasce numa situação complicada e difícil que você não vai ter um futuro glorioso. Então, honrar vosso pai e vossa mãe é o seguinte: não importa o que é que esses dois fizeram com você. Não importa. O que importa é o seguinte: agradeça ao espírito que é a sua mãe, agradeça ao espírito que é o seu pai, a oportunidade que você teve de reencarnar. Se eles não te cuidaram de você, isso é problema deles. O seu é aproveitar a chance. É aproveitar a oportunidade. Então, quando ele diz honrai a vosso pai e a vossa mãe, é isso. Agradeça a esses espíritos. E ore sempre por eles. Porque eles deram para você a grande chance. E tem espírito lá em cima dizendo assim, ó, eu só quero a oportunidade de reencarnar. Me deixa nascer. Depois vai para a tua vida que
eu vou ser pego por alguém, vou ser educado por alguém, e vou crescer no orfanato. Quantas pessoas cresceram no orfanato até os 18 anos? Saíram do orfanato aos 18 e depois foram à luta e hoje são médicos, engenheiros, advogados. Inúmeros. Então, honrai a vosso pai e a sua mãe é assim. Ore, respeite e agradeça aqueles que te deram a grande oportunidade da reencarnação. É isso aí. É isso. Porque tem pais e tem mães que são inimigos dos filhos. E o que Jesus diz? Amai os inimigos. Quer dizer, não queira mal a eles. Ore por eles. Porque tem mãe e tem pai que são inimigos dos filhos. São inimigos. Se puderem, destrói os filhos. Fazem coisas que até Deus duvida. Há uns dias atrás eu fiquei sabendo de uma história, né? Que eu disse assim, meu Deus, eu acredito. Como tem filhos que são inimigos dos pais. E tem pais que odeiam os filhos. Odeiam. A gente sabe que não tem uma história. Mas agradeça, porque foi através desses dois que você conseguiu a grande oportunidade, e a reencarnação. Aí a gente vai entendendo como é que as coisas funcionam, né? Então, né, vamos voltar aqui onde a gente está. Né? Aí ele fala aqui, ao dizer que nem o J ou o Tio se omitiram da lei, Cristo nos alerta para a necessidade de nos pautarmos sempre por uma conduta reta. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não importa o que eles tenham feito. Valorizando as mínimas ações, nada se omitirá. Muitos de nós, em várias situações, alegamos que só isso ou aquilo não farão diferença em termos conscienciais, no que diz respeito à nossa forma de atuar. Estejamos, portanto, alerta. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, nos assegura nem o J, nem o tio. Então, tem essa coisinha assim de, eu vou pegar isso aqui, ninguém está vendo. Não, nada. Nada. Você deve procurar. Nunca. É lógico que para a gente ainda vai ser difícil, porque nós ainda somos espíritos equivocados. Mas a gente tem que, a cada dia, se esforçar mais para errar cada vez menos. Tá? Então, vamos nos esforçar cada vez mais para errarmos cada vez menos. Né? A lei de Deus, como tudo que ele criou, tem um objetivo e um encaminhamento que não pode ser detido. Ninguém pode deter a lei de Deus. Eu não quero isso, como a esposa do Constantino. Eu não quero a reencarnação. A reencarnação faz parte da lei de Deus. Então, ela querendo ou não querendo, tem a reencarnação. Tudo será cumprido. Tudo será cumprido. Quando alguém lhe opõe seu curso natural, o prejuízo é único e exclusivamente deixa alguém, não interferindo no processo global, visto que a lei sempre se realizará. Quando a gente tenta fazer alguma coisa para impedir que a lei de Deus não aconteça, não adianta. Dependendo do que você vai fazer, você vai pagar o preço por isso. E esse realizar da lei está implícito na expressão, sem que tudo seja cumprido. Então, tudo vai acontecer até que tudo seja cumprido. Nós nunca conseguiremos dizer, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Tudo se realizará conforme a vontade do Pai. Seja no micro, no pequenininho ou no microcosmo, no grande. Os sóis cumprirão seus objetivos. A Terra tem um Sol. Esse Sol foi criado por Deus, cresceu. Um dia ele vai morrer, ele vai apagar. Mas ele vai cumprir o objetivo dele. O planeta Terra também, e nós também. Só nos tornaremos espíritos puros depois que nós conseguirmos eliminar o homem velho dentro de nós. Depois que nós progredirmos, ninguém vai passar na frente de ninguém. Os planetas evoluirão, o espírito se erguerá para Deus, todos serão espírito puro.
Ah, não, fulano vai ser. Faz, ah, não pode. Fulano jamais vai. E se tu não tomar cuidado, vai ser primeiro que você. Que a Helena diz, ele não vai não. Se a gente não tomar cuidado e demorar muito, ele vai passar à nossa frente, né? E vai chegar primeiro que a gente. Tudo se cumprirá. A lei da evolução é fatal. Há um determinismo do bem. Se existe um determinismo, aquele tipo de coisa, isso vai acontecer, é isso aqui. O bem vai, não adianta. Assim, cedo ou tarde, nós despertaremos para este fato. Um dia a gente vai compreender isso. Realmente não dá para deter a lei de Deus. Integrando-nos da lei, seremos felizes, apesar dos contratempos gerados pelo atrasado processo que diz respeito a nós. Apesar da gente fazer besteira, tentar atrasar o progresso, nós vamos chegar lá. Nós vamos nos tornar espíritos puros. Né? Vai demorar um pouquinho? Vai. Por quê? Porque a gente, né, não respeita as coisas. Se a gente compreendesse isso há mais tempo, já estaríamos mais avançados. Mas a natureza dá salto. Então, o importante é a gente sempre olhar para o alto e subir. Sempre procurar subir. Fazendo o que ele falou. Não deixando, não omitindo nada da lei de Deus. Cumprindo certinho tudo que Jesus nos ensinou. Aqui eu trouxe um pedaço de um texto desse livro que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, e ele tem muita coisa, né, para nos ajudar. É esse aqui, O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, né? E ele aqui, ele vai comentar esse trecho que nós estudamos hoje. Isso vai nos ajuda, né, a entender melhor, a compreender melhor. Ele diz assim: assim a expressão até que o céu e a terra passem, ou seja, durante todo o ciclo de vida deste planeta, até que o céu e a terra passem, o ciclo de vida do nosso planeta, tudo deverá evoluir. E nada poderá ser omitido sem que tudo seja cumprido totalmente. A lei se cumprirá e nada ficará obscuro até que tudo evolua. É neste sentido a comparação de Jesus, quando ele diz: nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. O entendimento de lei, nesta ótica, não se fixa apenas na lei antiga que regrava a vida do povo judeu, mas da lei cósmica universal que a tudo regula. Pelo processo das existências sucessivas, pelo processo da reencarnação, o espírito vai se depurando progressivamente. Então, não adianta também a gente querer que esse progresso seja feito a jato. Não vai ser. Não vai ser. Vai ser feito paulatinamente, progressivamente, respeitando o grau evolutivo de cada um de nós. Joeirando, como ele diz aqui, todas as imperfeições, quer dizer, eliminando aos poucos todas as nossas imperfeições e aproximando-se assim da lei universal. Assim confirma-se que Jesus ele não tinha intenção de descumprir a lei. Por isso que ele disse assim: eu não vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Eu vim para criar o entendimento que vocês têm dessa lei, né? Então, Jesus não tinha a intenção de descumprir a lei, mas de atualizá-la, ampliá-la, complementando naquilo que fosse necessário, para que nada ficasse oculto no entendimento das criaturas. Então, ele veio para dizer assim: o que vocês não. Vocês conhecem a lei? Conheço, senhor.
Mas o que vocês não estão entendendo da lei? Ah, eu não entendo bem isso aqui, não. Ah, isso aqui eu também não entendo, não. Peraí, eu vou explicar. É isso que ele veio fazer. Ele veio para atualizá-la, complementá-la, explicar para a gente, dentro da nossa capacidade de compreender, né? Que nada ficasse sem que a gente não compreendesse, não entendesse. Tipo assim, eu sigo isso aqui. Não entendo nada disso, não. Não sei para que serve, mas o outro ali mandou eu fazer assim, eu vou fazer. É para que isso não aconteça. Para que você entenda o seguinte: você vai fazer isso, você vai fazer porque você entende para que isso serve. É isso que Jesus fez. Vem tirar o véu de cima, né? Alertou ainda Jesus, nos chamou a atenção, ainda que os acréscimos que foram adicionados como lei de Deus, que muita coisa foi colocado nos 10 mandamentos, ou quando foi feita uma outra lei, acrescentaram um monte de coisinhas, chamam de penduricalhos, e disseram que era, não, isso aqui foi Deus que mandou botar. Então, que muita coisa foi adicionada como lei de Deus, que isso seria arrancado pela raiz. Hoje, a doutrina dos espíritos vem nos ensinando o seguinte: está vendo isso aqui? Isso aqui não é lei de Deus. Então tira e joga fora. Está vendo isso aqui? Isso aqui é verdade, isso aqui fica. Entendeu? Então Jesus avisou: olha, vão colocar muita coisa, vão acrescentar muita coisa e vão dizer que é palavra de Deus. E não é. Não é. Mas para que você saiba o que é lei de Deus e o que não é lei de Deus, você tem que conhecer. Você tem que estudar. Por isso que a gente está estudando o Sermão do Monte. Sem saber o que é a lei de Deus verdadeira, o que não é. Então, ele disse, o que foi adicionado, o que foi acrescentado com lei de Deus e não é lei de Deus, seriam arrancados pela raiz. Ou seja, de permanecer com o tempo, não só a lei eterna. Daqui a não sei quantos anos, todos os acréscimos serão retirados. E só a lei eterna que ficará. Jesus foi, portanto, fiel à tradição judaica, apenas denunciando os penduricários, que são os acréscimos, que são os dogmas, os ritos, né? Criados como se fossem de origem divina. Quer ver um deles? A virgindade de Maria. Isso é um penduricalho. Por quê? Porque os homens daquela época viam no sexo uma coisa suja. Aí você para e pensa, como é pela lei divina que o homem nasce? Através do útero de uma mulher. E por onde ele passa para vir ao mundo? Não é através do órgão sexual dela? Aí o pessoal antigo, né, que era muito preconceituoso, pensou assim, como Jesus é o nosso mestre, somos cristãos, aceitamos. Mas como é que a gente pode aceitar que Jesus nasceu, entendeu? E passou pelaquela parte do corpo da mulher, entendeu? Então vamos criar a historinha de que ele nasceu, foi o primeiro, que Maria não teve relação sexual. E relação sexual é coisa do demônio, não é? Não é assim que o pessoal fala? Então vamos dizer que o anjo botou a sementinha na barriga dela. Então não teve sexo, não teve união carnal, não teve prazer. Aí do Livro dos Espíritos diz o seguinte, que Deus
botou o prazer do sexo. Porque senão os homens não procuram, e as mulheres não procurariam sexo. Por que procuram? Não é porque dá o prazer? Dá o prazer. Existe o prazer no ato sexual. Se não tivesse prazer, muita gente não ia nascer. Mas como é que os caras que eram preconceituosos iam admitir que José e Maria foram para a cama, tiveram relação sexual, e que Jesus nasceu daquele jeito, todo sujo de sangue? Não é assim que a criança nasce? Então eles fizeram que aconteceu um negócio lá e de repente Jesus apareceu. Então, na lei de Maria, depois que Jesus nasceu, nunca mais, entendeu? Teve relação sexual. Então, tem essas coisas. Que ela não teve relação sexual antes para engravidar, que o nascimento de Jesus foi um milagre, tudo milagre, por causa do sexo. Mas quem botou o sexo no mundo foi Deus. O prazer do corpo, quem botou isso? Foi Deus. Então, como é que o sexo é sujo? Então, isso é um penduricalho. Porque os homens daquela época eram o quê? Preconceituosos. Mulher que tinha prazer na cama era chamada de prostituta. Até pouco tempo aí, era assim que acontecia. Era assim que era visto. Então, como é que vai aceitar esse negócio? Jesus metido nessa história, botou a sementinha lá, faz um negócio assim, faz um negócio ali, enfeita o pavão, penduricalho. Planeta Terra só nasce assim. Ninguém nasce diferente. E como é da lei, Jesus, quando aqui encarnou, teve que nascer assim. Deus não ia abrir exceção para Jesus. Era o espírito que estava encarnado, como todos os outros espíritos. A única diferença é que ele era mais evoluído. Foi criado simples e ignorante, como todo mundo. É da lei. Está lá na questão 115. Deus criou dos dois espíritos simples e ignorantes. Não é isso que está escrito no livro dos espíritos? Ou por acaso está escrito assim: Deus criou todos os espíritos, com exceção de Jesus, simples e ignorante. Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E é a primeira frase da resposta dos espíritos na questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ainda botou assim, ó, isto é, sem saber. Ainda fez questão de explicar bem, sem saber. Jesus foi criado assim? Foi. Foi. Mas os homens não aceitavam isso. Não aceitavam isso. Não aceitavam que Jesus é o espírito igual a gente. Não, que é espírito igual ao homem, não. E ainda mais, olha outro penduricalho. Jesus é Deus encarnado. Isso é um penduricalhão, né? Jesus é Deus na terra. Quando foi que Jesus disse isso? Nunca. Ele disse: eu vou para o Pai. O Pai me enviou. Mas o povo voltou lá. Jesus é Deus. Então ele diz aqui que tudo isso vai ser retirado da lei com o tempo. As pessoas vão estudando, vão se esclarecendo, e esses erros, esses acréscimos vão ser retirados. Tá? A lei divina é de todos os tempos e para todos os seres. E, portanto, jamais podemos ludibriá-la, pois ela se cumprirá. Então, se a lei divina é para todos os seres, é também para Jesus. Vai nascer na Terra? Vai passar pelo que todos os homens passaram. Vai ter que esperar 9 meses a barriga de uma mulher e vai nascer bebê, frágil, precisa de um pai e de mãe para cuidar, vai ter que ser amamentado no seio da mãe,
que é da lei. Assim é para todo mundo. Vai ter uma infância que vai durar até os 10 anos, depois vai ficar pré-adolescente, depois vai ficar adolescente, depois vai ficar adulto, depois vai envelhecer e vai morrer. Só que Jesus foi até os 33, 34 anos. É da lei. Né? Então ele diz aqui, então nós não podemos enganar essa lei, porque ela vai se cumprir. Todos os erros que nós cometermos, quase sempre por ignorância, por menores que sejam, deverão ser corrigidos. À medida do despertar da consciência. À medida que a gente for clareando a nossa mente, vamos corrigir nossos erros. Nada será obtido, pois nossas ações estão gravadas em nós mesmos, né? Na nossa consciência. No tempo certo, quando acordarmos e compreendermos que a ação cometida é contrária às leis maiores, voltamos, pelo entendimento, a alinhar-nos com a lei universal. Então, quando a gente desperta e compreende que aquilo que nós fizemos foi errado e buscarmos reparar, a gente volta a se alinhar com a lei universal. Assim, não há uma única imperfeição da alma que, agindo em dissonância com a lei maior, não importe em consequências. Não há uma lei, tá? Não há uma imperfeição nossa que seja contrária à lei de Deus que não tenha uma consequência, que não precise ser corrigida. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de felicidade. Tudo de bom que nós fizermos vai ser somado como mérito para nós e vai valer muito. Assim, no devido tempo, todos, todos os espíritos, cada qual em seu estágio evolutivo, cumprirão essas leis soberanas e justas para toda a eternidade. Então, esse texto dele, maravilhoso, né? Deixando bem claro para a gente que tudo que nós vivenciarmos aqui, nós teremos que responder. Seremos, né, responsáveis. Se fizermos algo equivocado, como de Joana, né, às vezes outros autores chamam de pecado, Joana chama de equívoco, terão que ser reparados. Não sairemos daqui deixando alguma coisa por fazer. Tudo será corrigido. E quanto mais cedo a gente compreender isso, mais cedo a gente procure acertar as coisas e fique atento, vigiar e orar, como dizia Jesus, para não cair em tentação. Observa tudo que você faz. Aí tem aquele companheiro que diz assim, quando você for fazer uma coisa, pensa, Jesus está do meu lado me olhando. Jesus está do meu lado me olhando. Procure fazer o melhor, procure fazer o certo. É claro que a gente ainda não vai conseguir essa perfeição absoluta de um dia para o outro, mas a gente vai, né, procurando a cada dia melhorar mais, que a gente vai chegando lá, mais rápido do que a caminhada que nós fizemos. A ideia agora que a gente está, né, tomando consciência disso, andar um pouquinho mais rápido. Por isso que eu abri esse estudo de hoje, chamando a nossa atenção para o Sermão do Monte, que é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. A importância disso, desse documento que é o Sermão da Montanha. Porque ali está tudo que nós precisamos para sermos felizes e chegarmos àquela posição de espíritos crísticos mais rápido. E aí, Iraci, o que você acha disso?
Eu acho que hoje eu tomei a tonta. Olha, realmente é fantástico, né? Eu estava pensando uma coisa aqui quando você estava falando que eu ia perguntar para você. Como você mesma disse sobre encarnação, reencarnação, antigamente as mulheres tinham pinca de filhos e agora não tem mais nada. Aí eu estava pensando cá com meus botões, mas como Deus só sabedoria, com certeza vai ser criada uma maneira de oportunizar os espíritos a reencarnar, porque a mulherada não está tendo mais filho. Aí os espíritos vão ficar na fila esperando eternamente. Então, com certeza, com a evolução, vai vir um método para reencarnar ou um outro método para resgatar. Do que facilitaria muito, adoção. Quantas crianças nascem, né? Que como a Márcia mesmo falou, né? Principalmente nas comunidades, quantas meninas de 11, 12, 13 anos estão tendo filho e muitas vezes abandonando? Adote. Se esse sistema de adoção fosse abraçado com mais rapidez, com mais sabedoria pela população, não aceleraria, tá? Mas As você acha que isso iria facilitar para as mulheres terem mais filhos? não vão ter mais filhos, mas olha quantos estão abandonados, que poderiam Não, ter. mas independente dos que estão abandonados agora, eu penso mais para o futuro. Aqui no planeta Terra, se é aquele detalhe, nas regiões do país, do planeta, tem muitos lugares que ainda estão nascendo crianças. Os Bom, afegãos isso é verdade. Isso é verdade, eu concordo com você. da vida. Então, o espírito que tem, por isso, a gente fala o seguinte: procura aproveitar ao máximo dessa reencarnação. Porque talvez, se você ficar fazendo muita besteira por aí, na próxima, você vai reencarnar numa região dessa, de muita dor e sofrimento, porque lá as mulheres ainda têm muitos filhos. Tem muitos filhos, você tem razão. Afeganistão, África, Índia, China, lá no interior de muita dificuldade, principalmente no Oriente, né? Quantos países que tem lá na África? Aquelas mulheres têm 10 filhos, uma pobreza, uma miséria terrível. Então, aqueles espíritos rebeldes, aonde tem vaga? Lá na Zâmbia tem. Então, meu filho Então vai vai para lá. na Zâmbia. Entende? Vaga vai ter ainda durante muito tempo. Aonde? Lá, nesses lugares que ainda tem. A gente não está vendo o que está acontecendo na, em Gaza essa semana mesmo? Deus me livre. Tem lá uma instituição que fornece alimentos, né? Eles disseram que só tinham para alimento farinha para 2 ou 3 dias, para oferecer como alimento. Só tinham farinha para 2 ou 3 dias. São Olha, resgates, né, Rose? então, São também, espíritos que vieram para resgate, né? Porque passar por tudo isso que eles passam. a gente tem que tomar cuidado com uma frase que Jesus também disse assim: há necessidade que haja o escândalo. Há necessidade que esses espíritos passem dificuldades. Mas ele diz: mas ai daquele que seja o promotor do escândalo. Porque Não, até isso eu também. E também, como é que você aceita essa situação? Isso também importa na evolução. então ele fala: necessidade do escândalo, mas talvez não precisasse de tanta dor e sofrimento. Mas Né? e a ambição do homem, onde é que fica? Aí entra a questão: ai daquele que está patrocinando o escândalo. Tudo isso, exato. Aquele espírito precisava passar por uma situação difícil, esse outro está tornando isso mais difícil para ele. Muito mais difícil ainda.
Muito mais difícil. E ele vai ter que ser responsável por esse muito mais difícil, por esse acréscimo de dor que ele está colocando sobre o outro. Então, como nós estudamos isso? Tudo vai ser cumprido. Ninguém vai poder enganar ninguém. Tudo isso que está sendo feito contra essas populações, mesmo a gente sabendo que ali aqueles espíritos têm um resgate a fazer, mas aqueles que estão tornando isso muito mais difícil serão responsabilizados. E não é Deus que vai castigar. É uma Não, não. coisa natural. Isso é natural, é. Você mesmo atrai para você. Exatamente. A lei, você usou o seu livre-arbítrio espalhar a dor e o sofrimento. Agora vai chegar o dia da sua colheita. A sua É. consciência vai estabelecer o que você tem que fazer para reparar a dor. A gente está vendo isso aí, E né? a consciência cobra. Ah, com A certeza. consciência cobra, porque você sabe, por menos que você saiba, você sabe distinguir o certo do errado, sabe o que pode e o que não pode. Estamos estudando isso no livro dos Espíritos. Nós já sabemos. Sabemos. Joana, o que é que você pensa sobre isso, minha amiga? Joana está aí? Márcia. Ô, Rose, não é no Japão que tem um limite de filhos que pode ter? Não, não Era é na China. China, mas a China agora abriu, porque eles limitaram tanto que diminuiu o número. Diminuiu a população, né? Agora eles aumentaram de novo, né? É porque está todo mundo envelhecendo, né? Aí eles ficam sem jovens para trabalhar, para mão de obra. Para mão de É. obra, tecnologia para as É, universidades, entendeu? Então, inclusive, eles diminuíram tanto que a Índia passou à frente da China, que a Índia até então era a maior população, né? Agora é a Índia. E é aí, aí de agora. porque a juventude foi diminuindo. Quem é que vai estudar para se tornar cientistas? O número diminuiu. Então, eles agora É. cortaram isso. Quer dizer, Esse é um assunto muito complexo, né, Rose? Eu acho que tudo aquilo que você faz para não tem tentar entendimento, não. acaba dando problema, né? E sério, foi até com violência. Só podia ter um filho, até com uma certa violência. Acabou aí, ó. Agora, quando vem o censo, a gente está precisando de mentes jovens, só que o número de jovens diminuiu. Diminuiu. Em alguns lugares, o número de mulheres diminuiu, porque a família, muita pessoa no interior, só podia ter um filho. Nascia mulher, muitas crianças eram abandonadas ou mortas. Muitas meninas, esperando ter um homem, porque o homem ia trabalhar, ajudar o pai, ia sustentar a família. Então, aí agora, no interior, muitos jovens não têm moças para casar, porque o número de mulheres é muito pequeno. Então, acho que você tenta mexer na lei de Deus, Mexe, desequilibra tudo, né? Está equilibrado, deixa assim, mas não, começa a mexer, acontece isso. tem que ter bom senso, né? É, Controlar um pouquinho, vamos ter 2 filhos, vamos fazer campanha para evitar, vamos espalhar, oferecer remédios, né? Tudo dentro do bom senso, porque senão desequilibra tudo e aí não dá certo. Bem, gente, olha, semana que vem, dia 2 de abril, se eu não me engano, dia 2 de abril, nós vamos começar aqui, quando diz assim, ó, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos. Bota aí, 2/4/25. Então a gente vai vendo como esse estudo é interessante, né? Como ele é, nossa, realmente, estudar o sermão da montanha é realmente uma coisa espetacular. Espetacular. O que a gente aprende, o que a gente cresce, é coisa assim, sabe? Maravilhosa. E tem outros sermões que a gente vai estudar, depois de estudar, terminar de estudar isso. O sermão do cenáculo, o sermão profético. Tem outros sermões de Jesus que a gente vai continuar estudando.
Então, é muito bom, é um estudo que vai somar muito para a gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade, certo? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Daqui a pouco vai começar a reunião de radiação para os nossos irmãos desencarnados, né? Começa às 9h15, o pessoal já está chegando por aí. E é muito bom, sabe? Isso, depois desse estudo, eu sempre me sinto mais fortalecida, né? Porque às vezes a gente vai enfrentando umas dificuldades na vida, né? Mas esses estudos vão dando aquela injeção de ânimo para a gente. Que o Senhor nos Porque abençoe. você começa, a gente começa a ver as coisas por um outro prisma, de outra maneira. E isso ajuda você a aceitar muitas coisas, né? Tem coisas que você não aceita e você aprende de uma maneira, vem o ensinamento do porquê daquilo, né? Exatamente. Então você aceita melhor, é bom. Faz muito bem para a cabeça da gente e para o coração também. Muito bem. Perfeito o que você disse, Iraci. Perfeito. Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa irmã Márcia, você faz a nossa prece de agradecimento, minha filha? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, a esse grande irmão Jesus, que está sempre nos ensinando. E depois desse estudo tão esclarecedor, tão rico, que acrescentou tanto em nós, principalmente em nossos entendimentos, que possamos, Pai, buscar cada vez mais a verdade, o entendimento e continuar caminhando sempre em frente, procurando seguir as tuas leis, os teus ensinamentos. Só gratidão, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, amanhã às 16 horas estaremos de volta para o estudo do livro Diversidade dos Carisma, depois as obras de Amélia Rodrigues, né? Sempre agradecendo a Deus essa oportunidade fantástica que o Senhor oferece para cada um de nós. E se Ele oferece essa oportunidade, é que a gente precisa, né? A gente precisa, né? Precisa muito. Então, um beijo. Ó, nós fizemos o estudo do Evangelho, que foi maravilhoso. Depois vem esse estudo também, que é maravilhoso, um completa o outro. Então, olha só. Que beleza, hein? Que presente, hein? E presente, é um presente mesmo para o nosso espírito, né? Deus Muito bom. nos fortaleça e continue nos dando esses presentes. Então, uma boa noite de estudos para Isso mesmo. Boa noite a todos. todos. Deus Boa abençoe noite a todos. a todos.